O Brasil e o mundo inteiro acompanham com atenção a tramitação de uma lei no Congresso Nacional, que, se for aprovada, marcará o início do fim da prática do trabalho escravo no Brasil. É uma proposta de emenda constitucional, é a PEC 438, que determina que toda fazenda onde for detectado o trabalho escravo seja confiscada. Essa lei, que poderá mudar para melhor a cara do país e de outros países do mundo, no que se refere aos direitos humanos, foi apresentada ao Senado Federal pelo então senador Ademir Andrade, que é presidente do PSB estadual. Ademir foi também o principal defensor no Congresso Nacional da lei que determina que o trabalhador deve receber 50% a mais por cada hora extra trabalhada. De volta ao parlamento, como vereador de Belém, Ademir mostra a mesma disposição para o trabalho que fez com que ele fosse escolhido durante 7 anos seguidos, quando foi senador, como um dos 100 melhores parlamentares do Brasil. Os planos desse político, que construiu seu nome nacionalmente, agora para o município de Belém, é o que saberemos nessa entrevista. Vereador Ademir, o que funciona, a que serve essa lei e de que maneira ela vai transformar essas relações de trabalho, em particular essa crise que a gente tem no país e no estado do Pará com mais ênfase com relação ao trabalho escravo? O Brasil, e especialmente aqui a nossa Amazônia e o Pará, sempre teve muito isso. Na fase de ocupação, existia muito grandes proprietários que contratavam os chamados gatos e que traziam pessoas de todos os lugares para trabalharem nas fazendas. E era um trabalho escravizado mesmo, porque as pessoas já chegavam com débito, ficavam presas, não podiam deixar o trabalho. E às vezes, quando faziam isso, eram até assassinadas. Eu tenho casos concretos de ocorrências aqui no estado do Pará. Então foram feitas várias medidas para coibir isso. O governo Lula agora já espalha pelo Brasil uma operação tentando coibir. Mas o desejo mesmo de quem lida nesta área, e hoje o presidente do Superior Tribunal do Trabalho é a pessoa que mais atua no sentido de ver aprovado esta PEC, é dar o direito à União de expropriar, ou seja, tomar a propriedade de quem se utilize dessa prática de trabalho escravo, quem oprima as pessoas, quem não trate com dignidade o ser humano. Essa PEC foi aprovada no Senado em 2 turnos e foi para a Câmara Federal. E está lá tramitando, mas a bancada ruralista até hoje tem segurado a aprovação dessa PEC. Há um movimento nacional, né? Agora mesmo acabam de ser colhidas mais de 30 milhões de assinaturas para que o Congresso se atente a essa necessidade e aprove essa lei. Com isso, eu creio que quem fazia esse tipo de abuso vai pensar 2 vezes, porque com isso, além de ser penalizado, ele pode perder a sua propriedade. Vereador, agora o senhor volta ao parlamento depois de uma história enriquecida de diversas experiências. O senhor foi senador da República, inclusive quando candidato a senador teve mais votos do que o próprio candidato a governador, cerca de 130 mil votos a mais. Na primeira eleição de 94, realmente eu tive 170 mil votos a mais do que o meu candidato a governador, que no caso era o ex-governador Almir Gabriel. Em 94, nós disputamos juntos novamente, e eu tive 54 mil votos a mais do que ele no primeiro turno, né? No segundo turno, é evidente que ele cresceu e avançou e com a nossa ajuda, inclusive, ganhou a eleição. Eu agora, devido a uma série de acontecimentos, eu volto à política com a oportunidade que eu tive, que foi ser vereador da nossa capital. E confesso que estou muito feliz de estar no parlamento municipal. Eu nunca fui vereador, nunca tive a oportunidade de ser vereador. Eu já comecei como deputado estadual, deputado federal, fui em 86 o deputado federal mais votado de todo o estado do Pará. E agora eu tenho a oportunidade de recomeçar. E confesso que estou mais alegre, mais satisfeito do que eu imaginava que pudesse acontecer. A minha vida é dedicada à política, eu comecei em 78, já tenho 30 anos de vida política e acho que enquanto eu tiver vida, enquanto houver injustiça, desigualdade, eu continuarei participando dela. Agora a Câmara também vai ganhar com a sua experiência, e a gente pode pegar pela sua própria trajetória. O senhor, durante 7 anos que esteve lá no Senado Federal,
o senhor ficou entre os 100 melhores parlamentares do país. Significa o que essa escolha e essa seleção? Ela leva em conta que critérios? Ela leva em conta o critério daqueles 100 parlamentares que mais conseguem influenciar as decisões do Congresso Nacional, que têm uma atuação permanente, que são capazes de promover articulações e que gerem resultados, né? E nessa classificação não importa se seja para mal ou se seja para bem. O que importa é que o parlamentar tenha influência. No meu caso sempre foi para bem. E eu fui realmente, durante os 8 anos que eu fui senador, considerado um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, e quem faz esse estudo é o Departamento Intersindical Departamento Intersindical Parlamentar, uma coisa assim. É uma entidade que tem uma credibilidade enorme, tanto é que hoje, quando alguém é colocado nessa classificação, enche a cidade de outdoor. É verdade. Né? Não sei se você já viu isso, cada um que sai, coloca no outdoor, coloca nas revistas. Eu nunca fiz isso, né? Fui colocado os 8 anos, mas nunca anunciei isso para a comunidade. Eu creio que eu trabalhei bem, trabalhei com seriedade, tanto é que, apesar de tudo que aconteceu comigo, eu fui reconhecido, fui respeitado pelo meu partido. Eu era membro da direção nacional, continuo membro da direção nacional do meu partido e continuo presidente estadual do PSB do Pará. Mas é até importante que a população tenha conhecimento dessas informações, porque é o trabalho lá na ponta, né? A gente elege os nossos representantes e gostaria de ver esse desempenho dos representantes. Esse reconhecimento do departamento que avalia, ele é uma espécie de garantia de que o vereador, de que o parlamentar vem trabalhando nisso. E o senhor foi constituinte, né? O senhor foi um parlamentar constituinte, participou da construção e da elaboração da Constituição de 88. Inclusive, na Constituição, há uma lei que é de sua autoria, que estabelece o pagamento de 50% a mais em razão das horas extras, não é isso? Exatamente. Eu fui muito atuante também na Constituição. Eu fui membro efetivo da Comissão de Sistematização, que era a comissão mais importante da Assembleia Nacional Constituinte, e eu era líder do PSB. Então, diariamente, nós nos reuníamos, todas as lideranças, e tudo que poderia ser feito por consenso, o meu voto valia igual ao do líder do PMDB ou ao líder do PT, que tinham bem mais parlamentares do que o nosso partido. Mas o peso era igual, porque ou passava pelo consenso de todas as lideranças ou não passava. E eu ressalto que essa foi uma das conquistas. Eu coloquei na Constituição brasileira o direito que a hora extra de que o trabalhador receba mais 50% do valor da hora normal, mas muitas outras coisas. Hoje tem 3 ou 4 artigos na Constituição que garantem ao trabalhador, ao garimpeiro, que não existia na Constituição. Hoje ele é considerado um trabalhador, e era uma atividade muito forte, muito presente na ocasião que nós fizemos a Constituição. Nós garantimos a aposentadoria do trabalhador rural e de outros trabalhadores de um salário mínimo. Até 1988, a aposentadoria do trabalhador rural, quando atingia 65 anos, era de metade do salário mínimo. Agora é um salário mínimo integral. Colocamos também que toda família que tem uma pessoa com deficiência, sem condições de trabalho, independente da idade que ela tenha, ela tem direito a um salário mínimo para ajudar a sustentar aquela criança. E aqui para a nossa região, eu fui das pessoas que mais trabalhou, por exemplo, para que o produto semi-elaborado ou o produto não industrializado, que não agregou mão de obra aqui, tivesse que pagar ICMS ao Estado do Pará. Depois, o governo Fernando Henrique veio com a tal Lei Candir, que é uma lei inconstitucional, né? E está prevalecendo, e eles não pagam hoje. Mas é um erro, né? Porque quando a gente coloca que quem exporta produto in natura, né? ou semi-elaborado, é para incentivar a industrialização e, consequentemente, gerar mais emprego. Sim. Mas no Brasil não, a gente manda tudo para ser industrializado lá fora, né? E isso é um erro grave que precisa ser corrigido. Nós ganhamos essa questão e criamos a lei do royalty.
não é? Eu e outros parlamentares trabalhamos muito para que os estados e municípios que produzem minério, na época eu defendi quem produzia madeira também, mas perdi nessa questão, tenha que pagar o royalty. Se não tivesse sido aprovado esse royalty, do qual o estado do Pará se beneficia grandemente, porque é um grande produtor de mineral, as águas hidrelétricas que inundaram terras no Pará também pagam ao governo por esse alagamento permanentemente. Esse impacto ambiental, né? E se isso não tivesse acontecido, uma empresa como a Vale hoje não pagaria mais absolutamente nada ao estado do Pará. Pois é. Praticamente a única coisa que ela paga é o royalty, porque o ICMS do produto que ela exporta, ela não paga nem um centavo. Aliás, ela não paga nem sobre a energia que ela consome, entre outras coisas. O senhor é preocupado com os sistemas nacionais, a sua atuação é a demonstração disso. Um dos temas que mais preocupa o Brasil, de maneira geral, é a questão da violência. E a gente tem ouvido na tribuna, nas vezes em que o senhor faz uso da tribuna, é a sua preocupação e a relação intrínseca entre juventude e violência. Como é que a gente pode esperar da sua atuação no parlamento do município, fazendo essa costura e tentando a diminuição da violência nesse sentido? É interessante, Yuri. Se você observar ao longo do tempo, o Lula fez muito pela pobreza, né? Socorreu quem estava passando fome com seus programas, com Bolsa Família, com muitas coisas. Mas todos nós percebemos que o índice de violência hoje é maior do que antes, muito maior do que antes. E isso a gente tem que perceber que por mais que qualquer governo faça, seja federal, estadual ou municipal, nunca é suficiente. Intuitivamente, porque eu não tenho dados sobre isso, mas eu calculo que toda assistência que os governos dão à nossa juventude, ela não atinge 50% da sua necessidade. Então, o que é que ocorre? A televisão está aí. O jovem vê novela, vê filme, vê essa coisa toda. Ele tem vontade de ter o celular, ele tem vontade de ter um tênis, ele tem vontade de no fim de semana ir numa festa, sair com a namorada, ir para o cinema. O pai ganha pouco ou é desempregado. Não tem o dinheiro para lhe dar. Ele se torna uma presa fácil de quem gosta de ganhar dinheiro roubando na marginalidade. E isso aumenta a marginalidade e, de certa forma, a impunidade também aumenta a violência. É um estímulo à violência, né? Porque muita gente mata e você pega qualquer país europeu, de 100 casos contra a lei, 99% são punidos. Você olha aqui o Brasil, de 100 casos contra a lei, não chega a punir 10%. Chega a incentivar, né? Então, essa situação requer uma presença e uma compreensão maior de todos os governos no atendimento da nossa juventude, na educação, na cultura, no lazer, no esporte, né? Então, ninguém consegue fazer isso sozinho. A prefeitura tem o quê? Agora que tem uma Secretaria de Esporte, foi fundada há menos de 3 anos. O governo do Estado e tem o governo do Estado e tem Funpapa e essa GEL. Funpapa, tem a Funpapa, que atende muito pouco. E o governo do Estado tem a Funbel, né? O governo do Estado tem a Secretaria de Cultura. Cultura, tem a de Esporte. Sim. E tem esse órgão que cuida do menor que tem contradição com a lei, né? Só isso é pouca coisa. A Funcap. É muito pouca coisa. Sim. É muito pouca coisa. Era necessário que todo mundo desse as mãos, houvesse uma união entre governo federal, estadual e municipal, e que cada um, dentro de toda a sua estrutura de governo, envolvessem as secretarias, os órgãos, as autarquias, a sociedade de economia mistas, que são comandadas por este governo, e abrisse oportunidade para a juventude. Eu, por exemplo, quando estive na CDP, lá nós tínhamos 35 estagiários ligados à área universitária. Nós fizemos um convênio com a República de Imaús, contratamos 24 menores aprendizes que, na idade entre 16 e 18 anos, entre 14 e 18 anos, iam e frequentavam um ambiente de trabalho, ganhavam um salário mínimo por mês, trabalhavam apenas 4 horas e continuavam estudando. Quer dizer, essa pessoa que frequenta um ambiente de trabalho, que observa como as coisas acontecem, ele já sai dali com a meta de crescer na vida. Ele já sai dali compreendendo como é que a vida funciona, como é difícil ganhar dinheiro, como se tem que trabalhar, como se tem que produzir. Então,
Hoje, todas as secretarias da Prefeitura deveriam ter estagiários. A nossa Câmara de Vereadores não tem estagiários. Tem, mas não paga nada. E às vezes é um ou outro que entra lá. Eu agora coloquei um projeto de decreto legislativo abrindo vagas para estagiários na Câmara Municipal de Belém. E estou fazendo adiantar agora um projeto de lei do prefeito municipal, do Ciomar, para que ele tramite. Esse projeto foi dado entrada em 2005 e até hoje não foi votado. Que trata do quê? De estagiários na Prefeitura Municipal. 2005 ainda não foi votado. Eu agora estou apressando a votação desse projeto do prefeito municipal para que a Prefeitura possa abrir espaços para estagiários e estou apresentando um projeto para que as várias estruturas da Prefeitura Municipal abram espaço para menores aprendizes. Eu acho que a Prefeitura tem chance de dar esse espaço a 2, 3 mil jovens. O governo do estado tem esse espaço que ela pode dar a 5 mil jovens em todo o estado. Então, tem que se abrir essa condição. O governo também tem que atuar no sentido, até junto à iniciativa privada, para fortalecer a área do esporte, a área do lazer. Se nós não fizermos isso, a violência continua e é crescente, porque apesar do crescimento econômico, apesar do povo ter melhorado de vida, mas a violência está insuportável. Ninguém hoje se sente seguro, né, dentro de Belém, e em todo o Brasil é a mesma situação. Então, muitas coisas precisam ser feitas, mas é preciso a compreensão de quem está em cima. É preciso o prefeito, é preciso a governadora, é preciso o Lula se darem as mãos para atuar em favor da nossa juventude. Eu, inclusive, fui eleito presidente da comissão do menor, do idoso e do adolescente da Câmara Municipal. Eu pretendo fazer um seminário para tratar desta questão, chamando todas as pessoas envolvidas, e eu espero poder sensibilizar o prefeito, a governadora, para atuarem conjuntamente, para fazerem com que todos os seus órgãos abram espaço para essa juventude que tanto precisa de apoio. Senador, o TV Câmara agradece a sua participação aqui. Nosso tempo é curto, a gente percebe que há muita coisa para ser dita, não só daquilo que já foi feito, mas muito mais daquilo que se pretende fazer, né, na Câmara Municipal. É sua nova experiência. E o TV Câmara está aberto para recebê-lo de novo aqui, para falar das suas ideias, para dizer aquilo que já vem sendo feito. E a gente deixa esse tempo final para o senhor se comunicar, falar com as pessoas que de alguma maneira estão vendo e que o elegeram. Sim, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição tantas vezes quanto seja necessária e me dirijo ao povo de Belém agradecendo a confiança e dizendo que nós estamos à disposição. Eu acho que o povo tem muitos problemas, inúmeros problemas, e ele tem que procurar o direito dele. Se ele não consegue diretamente, indo numa secretaria ou procurando quem tem a obrigação de atender a sua necessidade, os vereadores devem ser procurados. Nós somos porta-vozes da população e o nosso gabinete está de portas abertas ao povo de Belém para receber, para ir ao local que eles queiram nos levar para conhecer o seu problema e para acompanhá-los com as pessoas responsáveis a dar solução às suas necessidades. Eu me coloco à disposição na Câmara Municipal de Belém e agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, obrigado, vereador. Obrigado. O vereador é o político mais próximo da população, mais do que o presidente da República, do que o senador, o governador ou o deputado. É o vereador que conhece de perto os problemas de cada bairro, de cada rua, de cada comunidade. Manter e honrar essa proximidade com a comunidade tem sido o compromisso do vereador Miguel Rodrigues, do PRB. O trabalho desse técnico em edificações, que chegou recentemente à Câmara Municipal de Belém, parece o resultado de uma parceria constante com as populações dos bairros periféricos. Mutirões, construção de pontes, melhoria de ruas, iluminação, campanhas contra a violência, enfim, tudo aquilo que em termos de urbanização e qualidade de vida fala mais de perto a quem mora longe dos privilegiados bairros centrais. E agora vamos saber quais são os planos dele para trabalhar por toda a população de Belém, utilizando as vantagens do cargo de vereador. Vereador, o senhor está na sua primeira experiência como vereador, mas como eu disse ainda há pouco, o senhor já há muito tempo trabalha com a comunidade, há mais de 10 anos, não é? O senhor já se envolve com a comunidade, mesmo antes de ser político, mesmo antes de estar trabalhando na Câmara.
De onde despertou? Como foi que surgiu isso na sua vida, essa coisa de ajudar o próximo, de contribuir à comunidade? Bem, isso começou desde o momento que a gente percebeu, né, que alguns políticos, após eleitos, né, não retornam à sua base para dar aquele apoio que deveria dar, né? Então, sabendo dessa deficiência, né, de alguns políticos, nós começamos a fazer um trabalho pessoal, ou seja, nós montamos dentro do bairro do Barreiro uma comissão, chamada Comissão Organizada do Barreiro, né? E com essa comissão são pessoas voluntárias, que são no número de 10 comigo, né, que começamos a fazer esse trabalho em prol da comunidade do bairro do Barreiro, né, fazendo limpeza de valas, fazendo mutirões, entendeu? Fazendo caminhada pela paz, porque eu trabalho também com eventos, né? Eu tenho carro-som, eu tenho filmadoras, eu tenho máquina fotográfica. E como eu trabalho com eventos, nós começamos a fazer também esse trabalho, entendeu? De registro. Com certeza, de registro, né? Em prol daquela comunidade. Então, quer dizer, tudo isso foi contribuindo, né, com o nosso eleitorado, e graças a Deus, ao decorrer do tempo, desde 92, nós fomos ampliando essa votação em função desse trabalho que a gente desenvolve dentro do bairro do Barreiro. Ou seja, um trabalho realmente voltado para a comunidade do nosso bairro. O senhor falou ainda há pouco, e é uma das características particulares do seu mandato, com relação a esses registros que são feitos, né? A gente conversando ainda há pouco, o senhor comentou de que fazia questão de registrar tudo que prometia, tudo aquilo que se comprometia, porque queria garantir que aquilo no resultado final fosse de fato concretizado. Que coisas o senhor, hoje eleito vereador, agora conversando com as pessoas que estão em casa, diria que é um compromisso assumido, que o senhor não vai descansar enquanto não conseguir resolver? Bem, uma das propostas que eu coloquei, né, para a comunidade do bairro do Barreiro, que é a minha base política, é a construção de uma ponte de concreto na passagem Estela e Maroz sobre o canal São Joaquim. O que ocorre é que dentro do canal São Joaquim, eu sempre usei, inclusive, essa frase com algumas pessoas que fazem parte do poder público, né, com relação àquela situação. Eu acho que tudo na vida tem início, meio e fim, né? E o canal São Joaquim não acontece isso, ou seja, ela tem ponte na Júlio César, que eu considero o início, tem ponte no meio, que é a ponte da Mirandinha, a ponte da Alferes Costa, e não tem no fim, que é justamente Estela e Maroja, onde o fluxo de pessoas é muito grande naquela área. Então, já demonstrei isso para algumas autoridades, né, que realmente tem que existir uma ponte ali. Ou seja, na época da macrodrenagem foi instalada ali uma passarela de concreto, né, onde eu fui fiscal do projeto macrodrenagem por 7 anos, Sim. Porque a minha profissão é técnico de edificações, entendeu? Então, na época, realmente eu fui das pessoas que não aceitei, entendeu? Junto com a comunidade, a implantação da passarela, porque eu sei que seria inviável para aquela população uma passarela, porque ela tem aproximadamente 1 metro de largura, entendeu? E ali, naquela passagem, o fluxo de pessoas, o fluxo de veículos é muito grande, entendeu? Então seria inviável para nós, e nós realmente não aceitamos não aceitamos na época aquela passarela ali, e realmente não foi implantado, e ficou uma ponte de madeira, né? Então essa ponte de madeira, eu me comprometi com a comunidade, enquanto vida tiver, eu vou dar manutenção como nós damos. Eu já fiz 4 vezes a recuperação daquela ponte, entendeu? E se for preciso fazer 5, 6, nós vamos continuar assim. E estamos lutando justamente a ponte de concreto, onde no início do mandato agora, nós foi feito um acordo, né, para se passar aquelas emendas que estavam sendo, teriam que ser votadas em 2008, não foram votadas, né, e nós em 2009 aprovamos o orçamento do município, né, onde estão 2 emendas, no nome do vereador Raul, porque eu não poderia colocar, porque ainda não estava empossado como vereador, e o vereador Raul me deu, vamos dizer, me concedeu, né, essa graça de colocar essa emenda no nome dele, mas a pedido do vereador Miguel Rodrigues. Perfeito. E graças a Deus foi aprovado, né, agora nesse acordo político que foi feito, e essa emenda está incluída nesse pacote, ou seja, não só a ponte da Estela e Maroz sobre o canal São Joaquim, como também a ponte de concreto da passagem Martins sobre o canal Jacaré. Agora, uma outra coisa que também é característica do seu mandato, inclusive da sua história de vida, que difere um pouco da maioria dos políticos, é de que as ações são sempre de cobrar o poder executivo, a prefeitura, o governo do estado, e fazer manifestações. Me parece que o senhor tem feito diferente. O senhor arregaça as mangas, reúne as pessoas, organiza as pessoas e vai realizar os serviços. Isso, de alguma forma,
inclui também uma mudança no comportamento da população? Ela se sente mais responsável e também coparticipante de todo o processo? Como é que o senhor vê isso? Com certeza. Eu acho que realmente eu tenho esse perfil diferente, porque a minha atuação foi sempre dessa forma, né? Como eu falei há pouco, o meu trabalho é muito direcionado junto com a população, né? Todas as minhas ações são feitas em parceria com a população. Só vou dar um exemplo aqui. Nós fizemos uma programação de Natal há 3 anos atrás no Barreiro, que eu coloquei um trio elétrico dentro do Barreiro, dentro de uma passagem que mal cabia um carro pequeno. Entendeu? Você me pergunta como foi, nem eu entendi como consegui colocar aquele trio elétrico ali, um chamado trio elétrico do Tucunaré. Quem conhece sabe que é um grande trio elétrico que existe dentro aqui do estado do Pará. Entendeu? Consegui levar, só para você ter uma ideia, a banda Amazonas nesse dia lá. Entendeu? Totalmente gratuito. Por quê? Eles reconheceram realmente que o trabalho nosso é um trabalho voltado realmente para a comunidade e não para tentar levar benefício, entendeu? Então, acho que é um trabalho sério que nós levamos lá e que todas as ações que nós realizamos dentro do bairro do Barreiro, onde o Miguel Rodrigues, antes de ser vereador, estava, a gente tem essa credibilidade pela nossa fidelidade com a população, com a seriedade que a gente faz o serviço. E outra coisa que é diferente é que eu participo do trabalho. Das ações. Quer dizer, hoje, com certeza, hoje, como eu sou vereador, realmente não tenho o tempo que eu tinha anteriormente. Mas pode ter certeza, você que está me assistindo, que o momento que eu tiver a oportunidade de estar com a comunidade lá, de estar com a minha equipe, que eu já tenho uma equipe hoje, pode ter certeza que eu estarei com certeza presente junto com a comunidade, fazendo o que eles fazem. Que para mim o vereador é esse. Não é só colocar um terno como eu estou aqui, entendeu? Sentar no gabinete e tentar fazer só algo que cabe ao gabinete. Não, eu acho que o vereador ele tem que ir para a rua, ele tem que ver a necessidade do povo, tem que sentir na pele os problemas que a população sente. E esse vereador pode ter certeza que vai fazer isso. Vou limpar a vala sim, vou limpar a rua, vou consertar a ponte e vocês vão me ver muito, né? Não só no Barreiro, como em algumas passagens também fora do Barreiro, como eu já estou com uma programação lá para o bairro de Coraci. Entendeu? Já vamos recuperar uma estiva lá em parceria com a comunidade, ou seja, mutirão, e o vereador Miguel Rodrigues vai estar lá cortando, sim, pregando, porque essa é a minha profissão, como sou técnico, é minha área e pode ter certeza que eu estarei lá. Pois é, e é isso que eu queria comentar com o senhor, porque as pessoas do Barreiro que estão lhe assistindo, certamente vão ficar muito felizes de vê-lo aqui e dizendo que vai continuar dando apoio. Mas o vereador é o vereador da cidade, né? E o senhor acabou de dizer que vai trabalhar para a cidade inteira de maneira geral. E é sobre esse trabalho que, como vereador, eu queria que o senhor falasse, né? O papel do vereador, que também é de acompanhar o executivo, que também é de propor leis. Como é que o senhor pretende, então, abraçar a cidade inteira dentro do que foi feito lá na região que o elegeu? Eu vejo assim, eu acho que o vereador, eu tenho consciência que a função do vereador é legislar, tá? E fiscalizar o executivo. Porém, eu tenho consciência também que um vereador não tem condições de atuar em toda a cidade fazendo o que eu faço no bairro do Barreiro. O que eu quero demonstrar com isso? Se cada vereador fizer parte, né, ter uma responsabilidade com parte da sociedade, parte da cidade, com certeza os problemas serão menores. Entendeu? O que eu estou tentando mostrar com isso, que no momento que eu fizer um trabalho dentro do bairro do Barreiro, que possam satisfazer aquela comunidade, eu acredito que esse trabalho vai refletir em Belém, entendeu? Então, se cada vereador fizer dentro de um bairro um trabalho parecido como nós fazemos no bairro do Barreiro e vamos dar continuidade agora, eu tenho certeza que vai ser muito melhor para a cidade de Belém e com certeza para o próprio prefeito, que vai diminuir, né, as solicitações, os pedidos para a prefeitura. Então, é isso que eu queria demonstrar com isso. Perfeito. Agora, me deixe ver se eu estou correto, até para quem está em casa acompanhando também entender. A sua proposta de agir de maneira executando essas coisas, fazendo pontes, limpando valas, desobstruindo vias, é uma tentativa de chamar a população a participar disso também. Não significa substituir o trabalho que é da prefeitura, que é do governo do estado, do governo federal, mas é dizer para a população, olha, nós somos parte disso, precisamos fazer juntos isso, é isso. Com certeza, essa realmente é o objetivo, né? Porque eu acho que a partir do momento que você traz a população para junto de você, para trazer essa contribuição para a prefeitura, com certeza todo mundo está ganhando, né? Eu acho que é esse o meu papel de vereador, tentar amenizar o sofrimento da comunidade,
em especial ao povo de Belém. E quero já também colocar aqui para todos os ouvintes que estão nos assistindo, é que o vereador Miguel Rodrigues, em nenhum momento quer fazer oposição ao prefeito de Belém e em nenhum momento quer fazer oposição à governadora do estado, porque eu acredito que oposição significa atraso, para mim significa atraso, tá? Porque eu vou até usar uma frase aqui, se briga resolvesse, o Irã com o Iraque já tinha resolvido a situação deles há muito tempo e até hoje o que se vê é quanto mais briga, mais problemas tem. Perfeito, vereador. O TV Câmara agradece a sua presença aqui. A gente tem um tempo curto, a gente sabe que tem muita coisa para dizer sobre suas ideias e seus projetos e quer deixar aqui esse espaço aberto para que o senhor, sempre que tiver informações importantes, relevantes, para colocar para o telespectador, população, que o TV Câmara está aqui para lhe receber. O senhor fica com esses momentos finais para se despedir daqueles que estão lhe assistindo. E obrigado. Eu só queria também convidar a toda a população, principalmente os 5 bairros, o bairro do Barreiro, Telégrafo, Sacramento, Acampamento e Pedreira, né? Que no dia 16 de março, agora às 15 horas, haverá uma sessão especial aprovado pelo requerimento por unanimidade desse vereador com relação ao contrafluxo do binário da Avenida Pedro Álvares Cabral e Senador Lemos. Então já estou convidando você para a gente discutir, para a gente conversar, para realmente procurar uma solução junto com a Prefeitura de Belém para amenizar o sofrimento desses moradores que hoje realmente estão sentindo na pele, né, em função de hoje esses ônibus terem uma direção diferenciada hoje, ou seja, só um vai e outro vem. Então, esse binário realmente tenho certeza que muitas pessoas estão nos acompanhando, é interesse dessa população e eu gostaria de contar com a presença de todos vocês, dia 16 agora às 3 horas da tarde, lá no salão da Igreja Perpétuo Socorro. Vai ser um prazer ter todos vocês lá. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado, vereador. O direito de viver bem e envelhecer com dignidade é o tema de muitos e muitos discursos mundo afora. Mas mergulhar na realidade daqueles que têm mais idade e lutar efetivamente pelo direito dos idosos é para poucos. Em Belém, um nome se destaca na dedicação à chamada terceira idade. É o vereador Henrique Soares, do PMDB, um administrador e professor de ciências, que também já foi presidente da FUNPAPA. E foi como presidente da FUNPAPA que Henrique Soares teve a oportunidade de incentivar a criação e instalação do Centro de Convivência da Terceira Idade Zoegueiros e do Palácio Bolonha, centros que se tornaram modelos para a criação de espaços semelhantes em todo o Brasil. Vereador Henrique Soares, como surgiu essa sua preocupação com a terceira idade? Primeiramente, quero agradecer o espaço, muito bom, né? Quando eu fui diretor da FUNPAPA e também, por muitas vezes, presidente em exercício, nós implantamos no município de Belém o que é um dos maiores, o primeiro centro de terceira idade, que era o Centro da Terceira Idade Zoegueiros. E isto me encantou muito, esse trabalho, trabalhar pela terceira idade, com os idosos, aquele sensação do carinho, né, da questão do repasse da sua experiência, e foi me incentivando e incentivando bastante, me incentivando para que nós pudéssemos trabalhar pela terceira idade. A gente nota, vereador, na maneira como o senhor fala, que de fato é uma relação afetuosa entre essas pessoas que acabaram profissionalmente entrando na sua vida e que lhe conquistaram. Mas também estudos mostram que pela primeira vez na humanidade, daqui nos próximos 50 anos, mais de 50% da população vai estar acima dos 50 anos. Por uma série de coisas, os avanços da biotecnologia, mudança na cultura dos hábitos alimentares, a perspectiva de vida mudou. É preciso ter políticas públicas para acompanhar esse novo homem que vem por aí. E o senhor, então, está atualizado com relação a isso. Quais são, vereador, de fato, essas condições que o senhor criou como política pública e estratégia para acolher essa nova fase da vida do ser humano? Como você falou, né, a tecnologia, ou a medicina, o avanço, a alimentação, o exercício físico, trabalhar mente e corpo, está levando a população a envelhecer com qualidade de vida, né? Então, nós, como vereadores, procuramos trabalhar e direcionar nossa vida a este segmento.
né, como vereadores, nós temos que olhar a cidade como um todo. Sim. Se preocupado com criança, com adolescente, mas um específico do meu trabalho é a questão da terceira idade. E nós criamos em Belém, já esse ano vai fazer 10 anos, o Centro da Terceira Idade Palácio Bolonha, que é hoje referência no norte e um dos maiores centros de terceira idade do Brasil, que é o Centro da Terceira Idade Palácio Bolonha. E como é que funciona? Quais são os tipos de atividade que tem lá? Qual a repercussão dessas atividades na melhoria da qualidade de vida das pessoas? A nossa filosofia, né, é aquela filosofia que nós temos que trabalhar a mente e trabalhar o corpo para que os idosos envelheçam com qualidade de vida. Né. Nós temos diversas atividades. Né. Nós temos as atividades físicas, as atividades artísticas, as culturais e a questão do lazer. Então nós trabalhamos integradamente. Né, a questão do físico, né, nós temos lá, eles fazem a atividade de hidroginástica, né, atividade de yoga, atividade de alongamento, dança, né, são várias atividades que mexem com o físico. Sim. Né. Nós temos atividades culturais, como pinturas, né, a pintura em tela, a pintura em tecido, né, a pintura, né, artística, a pintura mais profissionalizante, né? E nós temos atividades culturais, né, informática, né, que o idoso hoje é o idoso que não teve esse acesso à informática. Então nós trabalhamos nessa área de capacitá-lo, de treinar, para eles terem acesso a essa área da informática. Nós temos atividades de espanhol, línguas, né, como espanhol, e memorização, né, onde vai trabalhar também com aqueles idosos mais debilitados, né, com algum tipo de demência, né, mal de Alzheimer, né, a questão né, de demências, de modo geral. Né. Então são atividades de memorização, onde nós vamos puxar pela memória, pela história de vida deles. Né. Sim. E nós temos a área de lazer. Né. A área de lazer, nós temos a questão dos viagens, dos passeios, das festas, para que faça a integração. Além disso tudo, nós trabalhamos muito a questão da família. Né? A família é importantíssimo na questão do idoso. Né? O que nós acompanhamos hoje são famílias que abandonam os idosos. Né? Os filhos saem, os netos saem, quando chegam já estão cansados, já vão para o computador e os idosos ficam isolados. Então nós procuramos trabalhar também nessa questão família, trazer a família para o centro. Né? Perfeito. Agora, vereador, a gente ouve e fica animado vendo o leque do atendimento do Centro de Atendimento à Terceira Idade, né? A gente tem questões ligadas à mente, questões ligadas ao corpo, ao lazer. Como é, vereador, para as pessoas que estão em casa, que têm o desejo de participar da programação, que têm o desejo de se incorporar a esse projeto, o que tem que fazer? Olha, o que tem que fazer é, primeiramente, tem que ter vontade. Você que está me ouvindo, tem que ter vontade de ser feliz. É o primeiro pré-requisito, vontade de ser feliz e ser útil à sociedade. Nós temos que ter vontade, o idoso tem que ter vontade de ser feliz, de servir, de estar junto, formar novos amigos. Então, tendo essa primeira vontade, vá no Centro da Terceira Idade, Palácio, na Passagem Bolonha, número 78. Ali na Governador Zé Malcher. Governador Zé Malcher, Passagem Bolonha 78. Aí chega lá, procura, como é que funciona? Procura, tem a secretaria, você escolhe a sua oficina, o que você pretende fazer, o que você está mais perto da sua aptidão, Sim, da sua vontade, e se inscreve, faz a inscrição. E é de graça, vereador? Eles pagam uma pequena contribuição, eu não digo nem que é mensalidade, é uma contribuição simbólica para que nós possamos fazer frente a algumas despesas. O senhor pode dizer o valor assim? É em torno de R$25. Sim, né? Por mês, Por né? mês faz as atividades, esses R$25 servem para pagar a conta de luz, de água, Perfeito. A manutenção básica. Perfeito. Agora, vereador, a gente observando a sua atuação no parlamento, nota que o senhor sai de uma ponta, pelo menos cronológica, para uma outra, que é a preocupação com a educação infantil. Não é? O senhor vê a ligação entre essas duas estágios, essas duas fases da vida do ser humano, e quais são concretamente as ações que o senhor tem tomado com relação a essa preocupação com a educação infantil? Como eu lhe digo, eu fui já
diretor da Funpapa, trabalhei na Funpapa, e a Funpapa era responsável na prefeitura pela questão das creches, hoje Unidade de Educação Infantil, né? Então eu sempre me preocupei muito com essas duas eixos da vida, né? A questão da infância, da primeira infância, e a questão dos idosos, né? Quanto à questão da infância, os meus planos, as minhas metas, é sempre estar solicitando ao prefeito, né, que construa novas creches, continue a capacitar, né, os nossos professores, né, na nossa rede pública. A partir desse ano vou ter direito a emendas parlamentares, com certeza vou estar encaminhando emendas parlamentares no sentido de que o prefeito construa, pelo menos nesses 4 anos, pelo menos mais 2 ou 3 creches, uma no bairro do Curió, no Guamá, e diversos bairros que estejam necessitando desse atendimento. Vereador, essa atuação sua como parlamentar, ela vai ser marcada e a população que está nos assistindo, em particular essa que o elegeu, notadamente essa que foi assistida e que é assistida até hoje, tida como a terceira idade, já se fala da melhor idade, não é? Ela vai continuar podendo contar com o senhor? Essa é um dos focos da sua atuação parlamentar? É o meu foco, né? O meu foco de trabalho é a terceira idade. Inclusive nós, lá no Centro da Terceira Idade de Bolônia, eu já adquiri uma nova casa, né, recentemente, que nós vamos implantar um segundo polo do Centro da Terceira Idade Palácio Bolônia, né, ao longo da rodovia Augusto Montenegro. Então nós detectamos durante a campanha, né, que não tinha esse trabalho naquela área daquela cidade. Eu queria ter pernas para fazer um no Guamá, um na Pedreiro, na Pratinha. Se Deus quiser, um dia eu ainda vou ter essa condição de botar um em cada bairro. Mas vamos devagar, né? O primeiro já está montado, 10 anos, e vamos agora, se Deus quiser, na Augusto Montenegro, né, implantar o segundo centro da terceira idade. Vereador, a TV Câmara agradece a sua presença aqui. Esse é um tema rico e que merece muito mais tempo para que nós falemos sobre isso. As portas estão abertas para que o senhor, sempre que tiver informações relevantes para trazer para a população, compareça aqui ao TV Câmara. A gente mais uma vez percebe o trabalho do vereador no programa TV Câmara, mostrando que a sociedade se beneficia com o trabalho desse vereador. E queria deixá-lo com os segundos finais para se despedir do público que está ali em casa me assistindo. Eu quero me despedir do público, em especial o público da terceira idade. Venha, a vida continua. Venha conosco, venha ser feliz, venha cuidar do seu corpo, da sua mente, passear, se divertir. A vida continua. Obrigado, vereador. Obrigado.